Durante a cirurgia de catarata, então, a gente troca essa lente por uma lente artificial. Qual lente que a gente vai colocar aqui? Bem, pode ser uma lente simples do SUS, que o objetivo é tirar a catarata, a pessoa enxerga relativamente bem para longe, mas ela tem uma borda mais espessa. É uma lente boa, mas não é a melhor. Eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Essa é uma visão que a gente tem com a catarata. Tá vendo? E dá para enxergar o peixinho, mas não perfeito. Que é a visão que a gente busca com a cirurgia de catarata, tá? A cirurgia é feita desse jeitinho, olha. A gente faz um micro corte, igual eu falei. A gente implanta o fotoemulsificador de última geração, aspira, e implanta uma lente dobrável, ela abre lá dentro e fica perfeita. Vamos falar sobre as diferenças das lentes, né? Principal é a lente nacional e importada. A gente tem aqui em preto a lente nacional. A lente nacional, quando a luz bate nela, ela forma vários pontos aqui antes da retina. Então a visão fica mais embaçada. Agora a lente asférica é essa azulzinha aqui, ó. Então na lente asférica a gente consegue todos os pontos que entram nela, focalizam num só. Como é essa nitidez? Olha só. Vê se vocês conseguem perceber. Essa lente nacional, ela dando essas aberrações aqui na periferia. E a lente importada não, por conta da esfericidade da lente, como a gente falou. Aqui tem um outro exemplo da lente nacional. Olha só como que fica diferente. E olha as letras, a aberração que dá. E a lente importada. Então, isso no dia a dia, o paciente sente esse desconforto. Sente, sabe o quê? Luzes ao redor do farol, ao redor do poste, tá? E além disso, existem ainda as lentes trifocais. Quer dizer, na verdade existe um monte, né? Tô falando só a título de curiosidade. O que é uma lente trifocal? Ela tem um desenho assim, ó. Vou desenhar para vocês verem melhor, para vocês poderem entender o que eu tô querendo dizer. A lente trifocal, eu vou levantar para vocês verem, só tô fazendo um desenho aqui. Ela tem um desenho assim, ó. Ela tem o grau de longe, que é o que a gente mais usa, intermediário e perto. Então você consegue enxergar de todas as formas, de todos os graus, de todas as distâncias. É a melhor lente que tem. Tudo tem indicação e contraindicação. Então, uma lente dessa trifocal, você não pode ter o olho extremamente seco, você não pode ter doença no fundo do olho. O meu marido, por exemplo, não vai poder colocar essa lente. Ele vai colocar uma lente intermediária entre a lente nacional e a lente trifocal. É uma lente também importada, mas não é uma lente trifocal. Aqui a gente tem a visão, olha que visão perfeita para longe, tá dando para ver? Perfeita, né? Mas e de perto? Deixa a desejar, porque essa lente é uma lente importada, porque a lente nacional daria aberração periférica, essa não dá, essa que meu marido vai ser obrigado a colocar, mas olha a visão de perto. Olha com a lente trifocal. Tem a visão perfeitamente nítida, tanto de cores, né, quanto de perto, ó. Com a lente importada, uma visão muito nítida para longe e usando um óculos para perto. E a lente trifocal. Ah, mas a minha vizinha colocou uma lente importada e enxerga bem de perto. Tem jeito? Tem. A gente pode colocar um olho para longe, outro olho para perto, que é a monovisão ou báscula. Qual o problema? Quando a gente coloca um olho para perto e outro para longe, a gente perde visão de profundidade. Quando a gente coloca os dois olhos para longe e um óculos para perto,
a gente fica com a visão de profundidade. O meu pai, por exemplo, ele fez os dois, ele é cirurgião, precisa da visão de profundidade para ver vaso, nervo. Então, nele a gente fez os 2 olhos para longe e um óculos para perto, porque ainda não tinha a multifocal do nível que a gente tem hoje. A minha mãe é pediatra, não tem tanta necessidade de fazer essa lente, essa visão de profundidade. Nela a gente colocou um olho para longe, outro olho para perto, e os dois estão extremamente satisfeitos. Agora, independente do grau que você for colocar, porque a gente pode conseguir até zerar o grau, não, a gente faz o máximo para isso, né, o cálculo, mas depende também do olho do paciente. A gente pode ter também a irregularidade da córnea, porque a gente está corrigindo o grau do olho, mas a irregularidade da córnea a gente chama de astigmatismo. Então, às vezes você fica perfeito o seu grau esférico, mas com astigmatismo. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar qualquer uma dessas lentes, que a gente chama também de tórica. Então, existe a importada tórica, a multifocal tórica. Para quando? Para quando o paciente tem necessidade de corrigir o grau de astigmatismo corneano também. Olha aqui para vocês verem um astigmata com uma lente importada, tá? Olha o miolinho daqui. Agora olha com a lente que corrige o astigmatismo. Deu para ver a diferença? Essa não corrige e essa corrige. Se fosse um paciente sem astigmatismo, já ficaria assim. Mas um paciente com astigmatismo, com a lente não tórica, ela fica desse jeito, tá? Vamos ver agora a diferença entre a nacional e a importada. Essa é a visão com a nacional. Estão vendo esses halos ao redor? Parece coisa simples, mas no dia a dia o paciente sente bastante. E essa é a visão com a importada. O farol do carro, o poste, qualquer luz fica bem mais nítida. E o que a minha mãe mais percebeu, que eu acho interessante porque é relato próximo, são as cores. Essa é a cor com a nacional e essa é a cor com a importada. Diz ela que não se lembra de enxergar as cores de uma forma tão nítida e tão intensa. Então, essas são as possibilidades. Qual é a melhor lente? Na teoria, a multifocal. Qual é a melhor lente para você? Só o seu médico pode falar.